Quanto tempo você pede por uma oportunidade, você pede por uma possibilidade, você ora por ela, você jejua por ela, você deseja essa mudança, essa transformação na sua vida? Há quanto tempo? Você já parou para pensar? Pode ser que você diga, nossa, há muitos anos, mas eu acredito que ainda não é chegado o tempo de Deus, ou eu acredito que ainda não é a vontade de Deus, ou eu acredito que isso não é de Deus para minha vida. Será mesmo? Será mesmo? Um exemplo que eu vou trazer para você no Rompa o Ciclo de hoje, eu tenho certeza que vai te trazer muita clareza, que vai fazer com que muitas escamas caiam dos seus olhos. Eu tenho certeza que vai te trazer uma outra interpretação a respeito daquilo que você está esperando. Porque será mesmo que você nunca teve a possibilidade, a oportunidade? Será que te faltou? Será mesmo que você precisa esperar tanto tempo? Será mesmo que esse é o desejo de Deus para a sua vida? No episódio do Rompa o Ciclo de hoje, eu vou te ensinar, vou te dar alguns passos para que você rompa o ciclo do vitimismo. Eu sei que em alguns momentos da sua vida você pode de fato ter sido vítima de alguma situação ou de alguma pessoa. Ou pode ser que você esteja nesse exato momento sendo vítima de alguma situação ou de alguma pessoa. Eu não estou excluindo esse fato aqui de que existem situações injustas, de que existem situações complicadas, de que existem pessoas injustas, de que existem pessoas que criam situações ou que nos colocam em situações, mas também não vou retirar o fato de que muitas vezes nós nos colocamos em algumas situações. Nós nos colocamos como vítima de muitas situações, tá? Mas existem casos e casos. Eu estava até agora mesmo contando um fato para uma amiga minha sobre uma situação que me aconteceu há uns 11, 12 anos atrás. E eu disse para ela, eu não vou tirar a minha parcela de responsabilidade, porque devido à minha imaturidade, devido à minha ingenuidade, devido à minha falta de sabedoria, pode-se dizer que eu também contribuí. Eu tive a minha parte de contribuição para que essa injustiça acontecesse, né? Foi levantado falso a meu respeito, fizeram coisas comigo que foram injustas, depois me pediram desculpa e etc. Mas eu contribuí para aquilo, eu permiti, eu dei espaço para que aquilo acontecesse. E muitas vezes nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós. E não é para tirar a responsabilidade do outro, sabe? Não é para justificar o mau caráter, a canalice de outras pessoas. Não é para isso, mas é para você conseguir eliminar as falhas por onde as pessoas estão tendo acesso a você. E isso muda tudo. Quando você trouxer para você o que é de responsabilidade sua, você passa a impedir com que as pessoas façam algumas coisas com você. Você passa a impor limites, você passa a fechar brechas, você passa a não dar mais espaço na sua mesa, na sua casa, na sua vida, para as pessoas fazerem dali a casa da mãe Joana, como diz aquele ditado. Epa, peraí, aqui não é a casa da mãe Joana. Então hoje, quando acontece alguma coisa, aí aqui eu não estou dizendo que você foi vítima, não estou dizendo nada relacionado a vítima de um acidente, a vítima de, sei lá, um percurso da vida, né? Sei lá, uma doença, um diagnóstico. Eu não estou dizendo a respeito de nada disso. Eu estou dizendo de situações que muitas vezes nós temos muito mais domínio e controle do que nós imaginamos, mas por não trazer essa autorresponsabilidade, não trazer essa racionalidade pro aqui e agora, a gente acaba se perdendo, sabe? A gente dá acesso demais, a gente é ingênuo demais, a gente acredita demais, a gente se envolve demais sem necessidade. Por situações que a gente poderia estar evitando. E eu acredito que se você é uma mulher madura, que está buscando mudar a sua vida e já aceitou, já entendeu que a responsável pelos seus resultados, por aquilo que você tem vivido, é sua, você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, a primeira coisa, quando algo acontece comigo, quando eu me vejo como vítima de alguma situação, ou algo acontece, a pessoa faz comigo que eu não estou gostando, um jeito que a pessoa fala comigo que eu não estou gostando, uma liberdade que a pessoa achou que tinha comigo e que eu falei, epa, peraí, essa pessoa tá invadindo aqui o meu limite, ela tá passando do limite comigo e etc. Eu sempre paro pra analisar. Por quê? Qual foi o motivo que eu dei pra essa pessoa achar que ela pode falar desse jeito comigo? Achar que ela pode dizer isso a meu respeito? Achar que ela pode estar com o meu nome na boca dela do jeito que ela quiser? Qual foi a liberdade, o acesso que eu dei pra essa pessoa pra ela achar que ela pode me ligar, ou que ela pode vir até mim, ou que ela pode falar a respeito de mim o que ela quiser? O que fez com que essa pessoa entendesse ou acreditasse que ela
que ela podia fazer meu nome de pau de galinheiro, que ela podia fazer da minha casa a casa da mãe Joana, que ela podia pintar e bordar com o meu nome. Então eu trago essa responsabilidade pra mim. Por quê? Porque se eu não mudo a forma como eu me posiciono diante das pessoas, se eu não mudo a forma como eu me comunico, se eu não mudo a minha postura diante das pessoas, se eu não mudo os acessos, se eu não fecho as brechas, não adianta eu me desconectar dessas pessoas que me fazem mal, porque quando eu me conectar a outras pessoas, porque ninguém vive sozinho, essas brechas vão continuar existindo, sabe? As pessoas vão continuar acreditando que pode fazer o que quer, que pode falar do jeito que quer, que pode, enfim. Ah, tem pessoas que são sem noção e tem pessoas que não têm. Tá, mas ninguém tá escrito na testa, eu sou sem noção. Eu não sou sem noção. É durante um relacionamento ali, seja amoroso, seja amigável, seja até mesmo entre familiares, seja no meio empresarial, seja em negócios, ninguém tem estrela na testa. Você vai conhecendo as pessoas conforme você vai se relacionando. Então, quando eu trago essa responsabilidade pra mim, eu falo, epa, aqui eu dei uma brecha, aqui eu vacilei, aqui eu fui ingênua, aqui eu fui imatura, aqui eu dei acesso que não era necessário, aqui eu falei mais que a boca, aqui eu deveria ter ficado calada, da próxima vez não vou falar isso, não vou expor dessa maneira, não vou permitir isso, não isso. Entende? Eu vejo muitas mulheres que, por exemplo, ficam ofendidíssimas quando fofocam a respeito delas, quando dizem mentiras a respeito delas. Só que uma brecha que elas não percebem que elas abrem é que quando vem trazer fofoca pra ela, quando vem falar mal de alguém pra ela, quando vem trazendo mentiras pra ela, ela não fecha, ela não quebra esse ciclo, ela não interrompe essa conversa, ela não fecha essa brecha. Ela dá brecha, ela sorri, ela acha gargalhada, ela dá gargalhada, e ela fala do outro, e ela quer saber mais, e etc. Quando é com ela, aí dói. Aí ela acha ruim. E aí ela se coloca como a vítima daquela situação. Ah, porque o fulano fez isso comigo. Peraí, você permitiu. Você sabia como era o fulano. Porque se o fulano chega até você e fala do fulano que ele já conhece há muito mais tempo que você, fala de uma pessoa que ela diz amar muito mais tempo que você acha que ela não vai fazer com você? É lógico que ela vai fazer com você. Então, entende que esse exemplo eu estou te trazendo para você ter clareza de que muitas situações aí na sua vida, se você parar para analisar hoje, você teve a sua parte de contribuição, porque você deixou rolar solto, porque você ignorou, como diz, ignorou todos os sinais, porque você se iludiu, porque você foi ingênua, porque você achou que com você era diferente. Eu sempre falo isso pra minha filha. Eu já passei por isso, tá? E eu não tô aqui dizendo pra você que eu fui ilesa disso, não. Que eu sempre fui alecrim dourado, visionária, que sempre teve essa clareza. Foi não. Eu me lasquei muito na minha vida pra chegar até aqui hoje e dizer isso pra você com muita clareza. Porque além de psicoterapeuta, mentora de empreendedoras, especialista comportamental, aqui eu trago pra vocês muitas das minhas experiências, das minhas vivências, de qual foi, na verdade, a decisão que eu tomei na minha vida que fez com que a minha vida mudasse, que fez com que eu rompesse vários ciclos de padrões sabotadores na minha vida. E um deles foi o vitimismo. Um deles foi o vitimismo, e eu utilizava de todas essas situações para dizer, fulano fez isso comigo, fulano isso, eu performava nesse padrão de vítima. E o que eu costumo ensinar para as minhas alunas, e vou dar uma pincelada aqui para você, inclusive se você quer se desenvolver, quer se fortalecer mental e emocionalmente, quer se tornar uma mulher forte, proativa, realizadora, eu te deixo um convite aqui para entrar na Sente. A Sente é uma comunidade que eu criei para desenvolver e fortalecer mulheres mental e emocionalmente, para que ela se torne a protagonista da sua história e a referência da sua descendência. Então, voltando aqui, eu vou dar uma pincelada para você do que eu ensino para as minhas alunas. Eu ensino para as minhas alunas que assim como você se posiciona, o que é posicionamento? Primeiro, posicionamento é identidade, não é performance. Posicionamento fortalece identidade. Então, por isso que quem tem a identidade muito bem fortalecida é mais autêntico, é mais corajosa. Isso eu ensino e desenvolvo lá dentro da Sente, tá? Mas vamos lá. Posicionamento é postura, é comunicação, é como você se expõe para o mundo. Assim como você se posiciona, assim você performa. Ou seja, assim você reage, assim você age, assim você toma decisões e etc. E conforme a sua performance, assim será os seus resultados. Então, assim como você se posiciona, assim você performa. E os seus resultados serão de acordo com a sua performance, tá? Então, se você está sempre aqui na postura, na comunicação, no posicionamento de vítima, a sua performance, as suas ações, reações, decisões e escolhas serão
todas pautadas nesse posicionamento, ou seja, você vai se posicionar como vítima, você vai se comunicar como vítima, você vai ter postura de vítima, você vai tomar decisões, ações, vai fazer escolhas como vítima e os seus resultados serão de vítima. Ficou claro pra você? Por isso que eu falo, lei da atração não adianta, porque se você se posiciona como vítima e fica o dia inteiro, porque eu vou ser rica, muito rica, porque eu jogo pro universo, porque não sei o que, não adianta. Porque se o seu posicionamento, se a sua crença é de vítima e você se posiciona como vítima, a sua performance é de vítima, o seu resultado vai ser como vítima. Tá? Porque falar, minha gente, até papagaio fala. Porque se a fala jogada pro universo fosse o suficiente pra mudar a sua vida, vixe, até a vida do papagaio tinha sucesso. Papagaio era mentor high ticket. Entende? Então, nada disso vai adiantar se você não muda o seu posicionamento, a sua crença, o seu comportamento. Então, se você continua nesse discurso vitimista, nesse padrão vitimista, seu resultado vai ser de vítima. E eu vou te mostrar isso aqui com base bíblica, eu vou trazer pra você, tá? O quanto de oportunidade, aqui vai ficar claro pra você, vai ser revelado pra você, o quanto de oportunidade você tem perdido, o quanto de possibilidades você tem deixado passar diante de você, porque você não sai desse lugar de vítima. E pior, pode ser que você já tenha se tornado, a essa altura do campeonato, vítima de si mesmo. Porque você nem percebeu, mas você se tornou a pior vilã da sua vida. Você dá abertura pra quem não tem que dar abertura, você abre a sua casa pra quem não tem que abrir, você coloca na sua mesa quem não tem que colocar, você dá acesso pra quem não tem que ter acesso. E como eu disse pra você, eu já vivi tudo isso, eu já passei por tudo isso. E eu ensino pra minha filha, como eu estava dizendo a vocês, se você tá chegando aqui agora, prazer, sou Marjorie Amaral, tenho 36 anos de idade, sou mãe de 2 meninas, uma de 16 e uma de 11, sou casada há mais de 20 anos e além de ser psicoterapeuta, mentora de empreendedoras, especialista comportamental. Também sou empreendedora. Mas então, voltando aqui, além de toda a experiência como mentora há mais de 10 anos de mulheres e empreendedoras de negócios diferentes, modelos de negócios diferentes, eu sou mãe, né? E ali é o nosso primeiro legado, a maternidade é o nosso primeiro legado, a maternidade é o primeiro lugar onde nós nos tornamos mentoras, onde nós nos tornamos discipuladoras. Se você ainda não é essa mãe que discipula seus filhos, que mentora seus filhos, você está fazendo errado e você precisa estar lá na Sente para que você se torne a referência da sua descendência. A referência dos seus filhos não pode ser Virgínia, não pode ser influenciador digital, não pode ser outros mentores. A primeira referência da sua descendência tem que ser você e seu esposo. Ah, mas e meu esposo não contribui? Aí você fala com ele para ele buscar um mentor. Eu sou aqui sua mentora, tá? Sou mentora de mulheres e de mães e de empreendedoras. Então vamos lá. Minha filha chega toda empolgada. Ai, mãe, comecei uma amizade nova, porque adolescente todo dia começa uma amizade nova, cada semana é uma amizade nova. Eu falo, certo, filha, vamos lá. Nossa, porque ela é legal, porque ela é isso, porque ela é isso. Eu, que legal, filha. Passa uma semana. Mãe, a fulana tava me falando que a fulana não sei o que. Eu falei, toma cuidado. Você conhece essa menina há uma semana. Ela já tá te falando de uma amiga dela, que era amiga dela, que ela desfez a amizade. A próxima vai ser você. Mas mãe, não mãe, agora é diferente. Eu falo, o que você tem de especial que a outra não tinha, querida? Você não é a luz do mundo. Você não é a alecrim dourado que nasceu no campo. Você não é a luz reluzente do meio-dia. Você não é o sol do universo. Vai acontecer com você também. Se cuida. Evita. Fecha a brecha, não dá espaço, não seja ingênua, não seja boba. A pessoa que chega falando mal de alguém, a pessoa que chega fazendo bullying com alguém, a pessoa que chega falando isso e aquilo, desconfia, 2 pés atrás com essa pessoa. Eu ensino as minhas filhas isso, por quê? Porque eu já levei muito na tarraqueta, como diz lá no Goiás. Eu já levei muito na tarraqueta. Ingênua demais, aberta demais, achava que todo mundo queria minha amizade, porque eu achava que eu era a luz do mundo, de certo, né? Capaz. Colérico tem esse defeito, tá? Se acha útil demais. Toda mulher colérica se acha útil demais. Se você quer aprender mais sobre isso, você vai lá pra dentro da Sentes que eu ensino a respeito de temperamento e outras características da sua personalidade, tá? Então, boss, você precisa trazer essa responsabilidade pra você, porque como eu falo pras minhas filhas, eu falo, depois você não vai poder dizer que eu não avisei, depois você não vai poder dizer que você não sabia que ela era assim, porque tá ficando claro, as pessoas, elas não conseguem sustentar um personagem por muito tempo, as pessoas, elas não conseguem fingir por muito tempo, então tem pessoas que já chegam pra você escancarando quem ela é, e se ela chega com uma vítima na ponta da língua dela, ela já
você já vai ser a próxima, você pode ter certeza. Ah, Marjorie, mas enfim, você tá falando sobre isso, mas eu passei por coisas muito piores, que de fato eu fui vítima daquela situação. Você pode ter sido vítima de abuso de pai, de mãe, de outras pessoas, etc. E eu não consigo me desconectar daquilo. As pessoas levantaram mal ao meu respeito e eu não consigo me livrar daquilo. Tem muitas clientes que chegam pra mim e falam isso, eu não consigo me livrar, me desassociar disso. E eu quero trazer aqui pra você o porquê que você não consegue se desassociar. A narrativa, ela é algo muito forte, ela é algo que conduz a sua vida. O que é a narrativa? É a historinha que você conta o tempo todo, que você conta pra si mesmo. Não, minha vida tá desse jeito porque eu fui vítima daquilo outro. Não, minha vida tá assim porque meu esposo assim. Não, a minha vida ela tá assim porque eu parei. Agora eu sou mãe, você sabe, vida de mãe é complicada. Não, a minha vida tá assim porque eu fali não sei quantos anos atrás. Deixa eu te dizer, lá dentro da Sente-se, eu ensino e deixo claro e acompanho as alunas nesse processo de desassociação. Você não é um fato. Você não é um erro. Um erro não te determina, um fato da sua vida não te determina, uma falência não te determina. Não te determina, você é muito além disso, você tem uma identidade, você tem uma essência além disso. Lá dentro da Sente-se, eu ensino as alunas a encontrarem essa essência, a resgatarem a sua identidade. Porque muitas mulheres perderam a sua identidade e elas acreditam que elas são os rótulos que colocaram sobre ela, elas acreditam que elas são o erro que colocaram sobre ela, elas acreditam que elas são somente a dificuldade da maternidade, os desafios no casamento. E não é nada disso. As feridas emocionais que foram geradas lá na infância, não é nada disso. E aqui eu vou trazer um exemplo para você. Se você está assistindo Rompa o Ciclo pela primeira vez, esse episódio eu estou falando sobre Rompa o Ciclo do Vitimismo. E se você está assistindo Rompa o Ciclo pela primeira vez, o Rompa o Ciclo é uma série que eu faço com base bíblica. O fundamento é bíblico. Então eu sempre estou trazendo uma história, um testemunho, algo da Bíblia, tá? Um ensinamento bíblico para a nossa realidade de hoje, porque essa palavra é viva. Eu aplico ela na minha vida todos os dias. E aqui eu vou te apresentar uma pessoa vitimista. Uma vítima que esteve diante do seu milagre, que esteve diante do Messias, que esteve diante daquele que veio para nos salvar. E quando Jesus falou com ele, o que ele fez? Ele se vitimizou. Marjorie, como assim? Sim, eu vou explicar para você. Eu vou começar capítulo 5 de João, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, ou seja, um tanque com 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e invalidadas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Agora vem a parte do vitimista. Presta atenção, porque muitas vezes Jesus está diante de você, o Messias está diante de você, a possibilidade está diante de você, a oportunidade está diante de você. Que você tem orado, que você tem jejuado, que você tem feito propósito, mas você não percebe porque a sua narrativa de vitimista está na ponta da língua. E eu vou te provar aqui agora. Lá no versículo 5 diz o seguinte: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Então por isso que eu comecei aqui o nosso Rompa o Ciclo te perguntando há quanto tempo você tem orado, jejuado, você tem clamado, você tem esperado por uma mudança na sua vida. Há quanto tempo? Eu confesso que esperei durante muitos anos. E quando eu percebi que eu ainda não conseguia enxergar as possibilidades, as oportunidades, os milagres que eu já estava pronta para viver, que já estavam diante de mim, por causa das minhas narrativas, foi um baque para mim. Porque o primeiro passo para a mudança da nossa vida, a virada de chave que você tanto busca para a mudança da sua vida, é a clareza, o reconhecimento. Sabe? É deixar as máscaras caírem, é deixar as escamas caírem, é reconhecer, eu vivo nesse padrão, eu vivo no padrão de vítima, por isso que eu não enxergo mais nada, eu só enxergo o meu vitimismo, a minha doença, o meu problema, as minhas dificuldades, eu coloco tudo diante, eu coloco tudo isso entre eu e o milagre, entre eu e o extraordinário que eu quero viver. Olha só o que está escrito lá no versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Presta atenção. Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Quantas vezes Jesus já esteve diante de você, te perguntando: é isso que você quer? É por isso aqui que você tem orado?
É essa a oportunidade que você quer? É essa a possibilidade que você quer? É esse o resultado que você quer? É isso que você quer usufruir? Quantas vezes Jesus já esteve diante de você? Já usou alguém para ir até você e dizer isso a você? E você, ao invés de dizer, quero, é isso que eu quero, se posicionar como a mulher vitoriosa, vencedora, que Deus já te criou para ser, se posicionar como a mulher que toma posse daquilo que Deus já te deu. Você diz, Senhor, sabe o que é? É que a minha vida é difícil. Sabe o que é? É que a minha vida é uma peleja. Sabe o que é? É que meus filhos, eles tomam muito do meu tempo. Sabe o que é? É que o meu esposo, sabe o que é? É que um dia fizeram isso comigo. Sabe o que é? É que eu venho de uma situação muito pobre. Sabe o que é? É que de onde eu vim, ninguém nunca conseguiu. Quantas vezes? Quantas vezes? Boss, faça essa reflexão. Essa é a virada de chave que você tem buscado há tanto tempo. Essa pode ser a virada de chave que realmente vai mudar a sua vida. É reconhecer que todas as vezes que as oportunidades te surgiram, que as possibilidades apareceram, que Jesus esteve diante de você ou enviou alguém até você e te perguntou, você quer ser curada? É isso que você quer? É por isso que você tem orado? É por isso que você tem jejuado? É por isso que você tem feito propósito? Você, ao invés de responder sim, sim, porque quando a oportunidade está diante de nós, quando Jesus está diante de nós, quando Deus envia alguém até nós e nos faz essa pergunta, a única resposta é sim. É você ter coragem de dizer sim. De dizer é isso que eu quero. Mas o seu padrão vitimista não te permite fazer isso. Não te permite. E não te permite por vários motivos. Marjorie, quais são esses motivos? Bom, nós já estamos aqui, acredito que quase 20 ou mais de 20 minutos aqui de vídeo. E se eu for trazer todos os padrões para você, todos os motivos, a gente vai ficar aqui semanas. Por isso que eu te convido mais uma vez para estar na Sente-se. Aqui embaixo vai estar o link para você entrar para a Sente-se, fazer parte. E lá você vai descobrir que o vitimismo é uma resistência que foi sendo construída ao longo da sua vida, que hoje te permite acessar o extraordinário, os milagres, as maravilhas, os seus objetivos. E eu te ensino também a reduzir essas resistências, a reduzir as forças dessas resistências, a se livrar dessas resistências. Lá dentro eu te ensino por que essa resistência foi criada e como se livrar dela. E aí você responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Quantas de vocês dizem, Senhor, eu queria tanto, Deus, é isso que eu quero. Mas o mercado é tão saturado, mas o negócio é tão complicado, mas a vida de empreendedor é tão complicada. Sabe, olhar para a internet é tão complicado, eu me comparo, vejo as pessoas crescendo e nada, eu não consigo entrar nesse tanque. Nada destrava para mim, Deus, é tão complicado. E aí você faz jejum, você faz oração, você faz isso, você sabe qual é a sua narrativa? Ainda não é o tempo de Deus, ainda não é a vontade de Deus. Você mais uma vez terceiriza essa responsabilidade. Deus não te criou para ser vítima, fato. Isso não impede de que coisas tenham acontecido na sua vida, ou ainda esteja acontecendo na sua vida, que de fato te geram desconforto emocional, te geram tristeza, te geram feridas. Mas Deus já te criou com habilidade e com aquilo que você precisa para vencer isso, para vencer esses desafios, para curar todas essas feridas. Ele é o nosso bálsamo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso salvador, Ele é o que cura, Ele é o que pode tudo. Um sim seu muda tudo, um sim seu para Jesus muda tudo. Mas você está apegado à sua narrativa de vítima. Tudo para você é mais difícil, tudo é complicado, tudo é mais desafiador, tudo sempre foi mais difícil para mim. Eu acompanho mulheres que dizem isso. Porque tudo sempre foi mais difícil para mim. Porque desde a infância. Porque meu pai escolheu outra pessoa. Porque minha mãe isso. Porque minha mãe me abandonou. Essa narrativa está te impedindo de viver o seu milagre. Essa narrativa, esse padrão de vitimismo, esse ciclo que você se colocou nele, está te impedindo de viver o extraordinário na sua vida. E eu tenho certeza disso, porque como psicoterapeuta de mentoras, no início de cada processo, eu vejo cada talento, eu vejo o quão extraordinário essas mulheres têm para viver, desenvolver, executar, só que elas não conseguem ver. Porque a resistência do vitimismo está alta, porque ela está atracada, apegada nessa narrativa de vítima. E muitas vezes para ela está confortável ser vítima.
Isso já é um assunto para um próximo vídeo. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Quais foram os insights? Quais foram as revelações? Eu costumo dizer que são insights do céu que Deus nos entrega quando nós estamos em busca de informações para transformar a nossa vida. Eu vou amar saber qual foi o insight do céu que você recebeu através dessa mensagem, através desse episódio do Rompa o Ciclo. Rompa o ciclo do vitimismo. Coloca aqui. Eu sei que não vai ser confortável para você. Muitas vezes, para muitas mulheres, não é confortável escutar esse tipo de coisa, até porque elas não estão preparadas. Porque como elas estão sempre como vítima, elas podem até pensar, nossa, que mulher grossa, tá vendo? Essa mulher é muito grossa, ela está me atacando. E não é. É porque você está tão apegada no ciclo do vitimismo, nessa narrativa de vítima, que você não consegue enxergar uma possibilidade, uma virada de chave, uma possibilidade de transformação. Um conteúdo tão revelador como esse aqui. Então, se você assistiu esse vídeo até o final e decidiu que vai romper o ciclo do vitimismo, eu espero o seu comentário aqui abaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, tá? Compartilhe e não diga mais nada. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, no grupo das mulheres da sua igreja. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante. Assim o YouTube entende que esse vídeo vai ser útil e vai entregar ele a mais mulheres, assim como você, que é uma mulher que já decidiu que como vítima não vai ficar mais, que se conformou com esse lugar de vítima, que já decidiu tomar posse da sua identidade de vencedora, de campeã, de vitoriosa. Te vejo no próximo Rompa o Ciclo, boss!